Este é o professor Jonas Zaranza, pardo, com cabelos lisos, médios, grisalhos. Ele utiliza óculos de grau e usa um microfone no lado esquerdo do seu ouvido. Ele está utilizando uma camisa polo de cor vinho e ao seu braço esquerdo há um relógio de pulso. Na sua mão direita está segurando um pincel. Está de frente a uma parede de cor verde e ao seu lado esquerdo está a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste da UEA. Bom, sou o professor Jonas Zaranza, professor de Biologia, e hoje sabe o que nós vamos viajar? Sabe o que nós vamos falar para vocês? Olha só, sobre a sistemática ou taxonomia. Mas, Jonas, o que é a sistemática ou a taxonomia? Gente, é o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos. Mas você sabe o que significa classificar? Não! Classificar significa agrupar. Nós iremos agrupar os seres vivos aí, como você vai perceber nessa nova telinha que nós vamos mostrar para vocês, essa situação de como os seres vivos, eles são colocados em seus determinados grupos. Preste atenção comigo, viaja comigo aí nessa situação que eu vou mostrar para vocês. Olha só, então aí você está verificando, os grupos que estão classificados os animais, os grupos que estão classificados os fungos, estão classificadas as bactérias, estão classificados os vegetais. Então você está percebendo muito bem aí nessa situação os grupos que nós temos aí dos seres vivos. Beleza? Agora, tu sabe quem é que foi que organizou tudo isso? Sabe quem foi? Não? Olha só, vou mostrar para vocês o cara. Sabe quem foi? Quem foi que realizou toda a classificação, toda a sistemática ou taxonomia? Não é verdade? Foi justamente a sistemática ou taxonomia que foi utilizado o critério da história natural. Porque para a gente classificar, a gente precisa agrupar, mas para nós agruparmos, nós temos que ter um critério de agrupamento, um critério de classificação. E tu sabe qual foi o critério utilizado? A história natural, isto é, a biologia do ser vivo, certo? Então a história natural, a biologia do ser vivo precisa ser semelhante para que ele possa estar incluído em mesmo grupo. Mas tu sabe quem foi que fez isso? Sabe quem foi? Foi esse camarada aí, ó. E isso, sabe como é o nome dele? É o Carnot Linné, popularmente conhecido como Linneu, o grande Linneu. O Linneu, gente, foi ele que criou esse critério de classificação, que é o critério da história natural. Aí o que ele fez? Todos os seres vivos que apresentam esse mesmo critério, isto é, a mesma biologia, serão indivíduos incluídos em um mesmo grupo. E tu sabe qual foi o primeiro grupo que ele criou? A espécie. Espécie que corresponde a um conjunto de seres vivos semelhantes, capaz de cruzar entre si e gerar descendentes férteis aí. Belezinha, pessoal? Ok? Então vamos lá agora com vocês, A gente vai analisar com vocês agora uma questão extremamente importante. Viaja comigo aí na questão. Vamos aí na questão. Olha só, o EA-CIS, CIS 3 em 2023, hein? Muito apreciadas pelos brasileiros, as orquídeas do grupo Phalaenopsis originaram-se de algumas regiões da Ásia e são comumente vendidas em mercados e floriculturas. Exemplares desse grupo, as orquídeas Phalaenopsis amabilis e Phalaenopsis schickereriana, são plantas que produzem flores brancas e flores rosas, respectivamente. Sobre essas duas orquídeas, afirma-se que são
da mesma espécie e pertencem obrigatoriamente à mesma classe? Letra B, da mesma ordem e podem ser do mesmo reino? Letra C, do mesmo gênero e pertencem obrigatoriamente à mesma família? Letra D, do mesmo gênero e pode ser da mesma divisão. E a letra E, da mesma ordem, pode ser da mesma espécie. E aí, vamos lá? Vamos responder essa questão aí com vocês? Presta atenção, só que é o seguinte, olha só. Para eu responder essa questão, eu vou ter que mostrar para vocês as regras de nomenclatura que justamente o Linneu criou. O Linneu precisou criar essas regras de nomenclatura, gente, justamente por quê? Porque estava todo mundo falando língua diferente pela cultura de cada um, é lógico. Estava todo mundo falando língua diferente, gente, mas quando se tratava de uma mesma espécie, o Linneu disse, não, isso não pode acontecer, vou ter que criar algo. Aí o que o Linneu criou? As regras de nomenclatura, não é verdade? Por exemplo, o nosso nome científico Homo sapiens é aqui no Brasil, é no Japão, é na Rússia, é na Alemanha, tudo é Homo sapiens. Mas sabe quem foi responsável por isso? O Linneu. Linneu foi responsável por isso. Então ele criou as famosas regras de nomenclatura, onde umas principais eu vou mostrar aí para vocês. Viaja comigo aí nas regras de nomenclatura. Olha só, a primeira regra que ele criou: os nomes científicos devem ser escritos em latim. Mas, Jonas, por que ele utilizou o latim? Porque é uma língua morta. É uma língua morta o latim. Então ele utilizou isso com o objetivo de quê? De universalizar, gente. Ele fez com que todo mundo falasse a mesma língua quando se trata de uma mesma espécie. Beleza? Olha a segunda regra aí. Todo nome científico de espécie é composto por dois nomes. Daí a nomenclatura binominal. Muito bem. Então, todo nome científico, olha só, Homo sapiens. Todo nome científico, no mínimo, é constituído de duas palavras. O primeiro nome, inicial ali, maiúscula, representa o gênero. E o segundo nome, que é em minúsculo, é o seu epíteto específico. Então não esqueça disso. Homo é o nosso gênero e sapiens é o nosso epíteto específico. Beleza aí, pessoal? Entenderam? Vamos aí na outra característica importante de regra de nomenclatura. Subespécie. Quando o nome científico tiver uma subespécie, por exemplo, o cão, canes familiares, mas você tem o pastor alemão, você tem o dog, você tem o poodle, você tem o quê? Várias raças. Então você tem várias subespécies. Então, para isso, o nome científico ele já vai ter 3 palavras. O caso da subespécie, então, a nomenclatura vai ser trinominal. E um detalhe importante que eu vou falar para vocês: a subespécie ela tem que vir escrita depois da espécie com letras minúsculas. Beleza aí, pessoal? Não esqueça desse detalhe que eu estou falando para vocês, é extremamente importante. E aí, subgêneros. Subgênero também vai ser o nome científico de forma trinominal. E a regra é clara. A regra me diz que o subgênero vem depois do gênero, depois da primeira palavra, com a inicial maiúscula e entre parênteses, tá beleza? Não esquecer desse detalhe que eu falei para vocês, do nome científico ser trinominal. O nome científico só pode ser trinominal nessas 2 situações que vocês viram aí, na subespécie e no subgênero. Só não esquecer que o subespécie ela tem que vir depois da espécie em letra minúscula e o subgênero tem que vir depois do gênero com inicial maiúsculo e entre parênteses. Belezinha aí, pessoal? Entenderam? E a outra regra que nós temos aí, os nomes das espécies devem vir destacada no texto. Todo nome científico tem que estar destacado. Se for, por exemplo, digitalizado, gente, tem que estar em itálico. Mas se for na escrita, você sublinha o nome. Cuidado com isso. Numa redação que você vai fazer, de repente você cita o Homo sapiens. Escreva corretamente. O gênero inicial maiúscula, o epíteto específico em minúsculo, mas você tem que grifar o nome científico. Beleza? Não esquecer desses detalhes importantes aí das regras de nomenclatura. Beleza? E aí, para nós respondermos a questão,
eu falei das regras e agora vamos responder a questão que eu passei ainda há pouco para vocês. Vamos ver a resposta dessa questão? Viaja comigo aqui. E aí, a resposta é a letra C. São do mesmo gênero e pertencem obrigatoriamente à mesma família. Sabe por quê? Porque família é um conjunto de gêneros semelhantes. Valeu aí? Viajou comigo? Top, hein? Muito top! Parabéns, é isso aí! Vamos lá agora nessa outra questão extremamente importante, o EA 2014. Olha só, a figura ilustra a divisão dos seres vivos em grandes grupos. Em grandes grupos, tá ok? Vamos ver. Trata-se de uma divisão na qual um dos critérios adotados para o estabelecimento dos seres vivos em grupos é: letra A, a complexidade de seus tecidos celulares. Letra B, o número de células presentes em seus integrantes. Letra C, o tipo de reprodução celular que realizam. Letra D, o metabolismo energético de suas células. Letra E, a organização de suas células ou tecidos. Viu aí? E olha só, para a gente responder essa outra questão, é importante isso aí, ó. A classificação dos seres vivos em 5 reinos da biologia. O reino que antigamente correspondia ao maior grupo táxon dos seres vivos. Hoje nós sabemos que o maior grupo significa o domínio, caracteriza-se o domínio. O domínio hoje corresponde a um conjunto de reinos, né? Então a classificação dos seres vivos em 5 reinos da biologia foi feito baseado nos 3 critérios básicos. Primeiro, a gente percebe aí quais são os 5 reinos que nós temos dos seres vivos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae, que também é chamado de reino Metáfita, e o reino Animalia, que também é chamado de reino Metazoa, hein, gente? Não esqueça desses nomes aí dentro da biologia, ok? Beleza? Então não esquecer desses detalhes importantes aí, tá certo? E a gente não pode esquecer que a classificação dos seres vivos em 5 reinos foi feita baseada em 3 critérios importantes, critérios básicos aí. Primeiro, a organização estrutural da célula. Se a célula é procarionte, se a célula é eucarionte, se o ser vivo é unicelular, se o ser vivo é pluricelular, né? O outro critério importante aí foi o tipo de nutrição, né? Se eles são autótrofos, quer dizer, produzem seu próprio alimento, se eles são heterótrofos, que eles precisam ingerir alimento. E uma outra característica importante, o critério de classificação dos reinos, é a função nos ecossistemas. Se eles são produtores, se eles são consumidores, se eles são decompositores. Então, esses critérios são importantes para que a gente possa responder a questão. Vamos responder a questão? Viaja comigo agora. E aí, pessoal, a resposta, olha aí a resposta, letra E, a organização de suas células ou tecidos, isto mesmo, se o indivíduo ele é unicelular, se ele é procarionte, se ele é eucarionte, se ele é pluricelular, são características extremamente importantes dentro da sistemática ou a taxonomia. Pois é, pessoal, e na aula de hoje nós vimos o quê? Vimos a sistemática ou taxonomia, que é o ramo da biologia que estuda a classificação dos seres vivos, assuntos extremamente importantes para o seu vestibular da UEA. Não esquecer da sistemática ou taxonomia. Beleza, gente? E eu vou falar uma coisa para vocês, muito importante. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais, ok? Siga aí, que é extremamente importante para você, o Preveste da UEA, que veio favorecer sua vida aí, e eu quero ver você lá dentro, hein? Eu quero ver você lá dentro da UEA, com certeza. Beleza, pessoal? Não fiquem tristes, mas também não fiquem alegres. Se agora eu vou, qualquer dia, qualquer hora, no romper da aurora eu voltarei. Até a próxima!